História do Estado de São Paulo. Da fundação ao início dos anos 1920, o Estado de São Paulo, um dos mais importantes do Brasil em termos econômicos, culturais e políticos, possui uma trajetória histórica rica e marcada por transformações profundas, desde sua fundação no período colonial até os primeiros anos do século XX. Fundação e os primeiros séculos. A história de São Paulo começou oficialmente em 25 de janeiro de 1554, com a fundação do Colégio dos Jesuítas, no Planalto de Piratininga, onde hoje está localizada a cidade de São Paulo. Os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta foram figuras centrais nesse processo. Com o apoio de indígenas convertidos ao cristianismo, eles ergueram um colégio que logo se transformaria em núcleo urbano. A missão era evangelizar os povos indígenas e consolidar a presença portuguesa no interior da colônia. Durante os séculos XVI e XVII, a região de São Paulo permaneceu relativamente isolada do litoral e das rotas comerciais mais importantes. A economia era baseada na agricultura de subsistência e na exploração indígena. Nesse contexto, surgiram os bandeirantes, figuras centrais na história paulista. Os bandeirantes eram exploradores, sertanistas e caçadores de indígenas e metais preciosos, que expandiram os limites territoriais da colônia para além do Tratado de Tordesilhas. Entre os mais conhecidos está Antônio Raposo Tavares, que liderou expedições que desbravaram o interior do Brasil, contribuindo para a ampliação do território nacional. Os bandeirantes também tiveram papel ambíguo, ao mesmo tempo que foram fundamentais para a expansão territorial. Participaram da escravização de milhares de indígenas. Século XVIII, ciclo do ouro e transição econômica no século XVIII. Com a descoberta de ouro, em Minas Gerais, São Paulo passou a ter maior importância estratégica como ponto de passagem para o interior. A cidade e a região se beneficiaram parcialmente do ciclo do ouro, embora não tivessem grandes jazidas em seu próprio território. Contudo, ao longo do século, o declínio da mineração fez com que São Paulo voltasse sua atenção à agricultura. O plantio de cana-de-açúcar e, posteriormente, de café, começou a ganhar força. A economia paulista, então, iniciou uma transição que definiria os rumos do Estado nos séculos seguintes. Século XIX, o império e o ciclo do café no século XIX. Especialmente após a independência do Brasil em 1822, São Paulo ganhou cada vez mais destaque com a expansão da lavoura cafeeira. A região do Vale do Paraíba foi uma das primeiras a se consolidar como produtora de café, e posteriormente, o cultivo se estendeu para o oeste paulista, onde o solo fértil e o clima favorável impulsionaram a produção em larga escala. O café tornou-se o motor da economia paulista e atraiu investimentos, infraestrutura e mão de obra. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, iniciou-se o processo de imigração europeia em massa. Italianos, espanhóis, portugueses e outros povos chegaram ao estado, especialmente para trabalhar nas lavouras de café. Personagens como Barão de Mauá, apesar de não paulista, foi influente na industrialização e na construção de ferrovias que afetaram São Paulo. Júlio Prestes e Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil e paulista de nascimento, mostram a crescente importância política do estado. Durante o segundo reinado, São Paulo começou a se industrializar timidamente, mas foi no final do século XIX que esse processo ganhou velocidade. O capital acumulado com o café foi investido em fábricas, bancos e infraestrutura urbana, especialmente na capital. Surgiam então os primeiros sinais de que o estado se tornaria o centro econômico do país. A proclamação da República e o papel de São Paulo. Com a proclamação da República em 1889, São Paulo passou a exercer papel ainda mais destacado na política nacional. A chamada República da Espada, liderada por militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, deu lugar à chamada República Oligárquica, ou República do Café com Leite, marcada pela alternância de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Durante essa fase, São Paulo consolidou seu poder político e econômico. As elites cafeeiras passaram a controlar a política nacional por meio do sistema de coronelismo e das alianças entre os grandes proprietários rurais. O governador Campos Sales, paulista, foi eleito presidente da República em 1898, sucedendo Prudente de Moraes. Seu governo foi marcado por políticas de ajuste fiscal e acordos com credores internacionais. A influência de São Paulo se refletia também na política estadual, onde os barões do café controlavam as instituições. Início do século XX. Modernização e agitação social. Com a chegada do século XX, São Paulo continuou crescendo. A capital paulista, impulsionada pela indústria e pelas ferrovias, tornou-se uma metrópole em expansão. A cidade recebia milhares de imigrantes, muitos dos quais passavam a trabalhar nas fábricas
formando uma nova classe operária. O contraste entre o luxo das elites cafeeiras e a miséria da população urbana operária gerou tensões sociais. Greves e movimentos trabalhistas começaram a surgir. Em 1917, ocorreu a Greve Geral de São Paulo, um marco na luta operária no Brasil. Trabalhadores, muitos deles imigrantes italianos e espanhóis, exigiam melhores condições de trabalho e direitos básicos. A repressão foi dura, mas o episódio mostrou que São Paulo deixava de ser apenas um centro agrícola para se transformar em uma potência industrial e urbana, com novas dinâmicas sociais e políticas. Conclusão: até o início dos anos 1920, São Paulo havia deixado para trás sua condição de vila isolada e se transformado no centro econômico do país. Através do bandeirismo, da expansão cafeeira, da imigração e da industrialização, o Estado consolidou uma trajetória de crescimento e influência. Personagens como José de Anchieta, Raposo Tavares, Prudente de Moraes, Campos Sales e muitos outros marcaram essa história. A partir daí, São Paulo se preparava para novos capítulos de protagonismo, como a Revolução de 1932, a expansão industrial do século XX e o papel central nas transformações sociais do Brasil moderno.